vai nos dizer que nós não estamos mais sobre o domínio da lei, mas estamos sobre agora a graça de Deus. A graça de Deus é a que nos sustenta, por ela nos movemos, sabe? E existem alguns irmãos que ainda vivem se perguntando, né? Vivem nos falando, agora que eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora que eu estou na graça, a lei ela não tem mais domínio sobre mim. De fato, irmãos, a lei não tem mais domínio sobre nós, os mandamentos não têm mais domínio sobre nós. A Bíblia vai dizer que em Cristo todos os mandamentos, toda a lei foi cumprida. Mas Paulo, lá em Romanos 6, capítulo 1, ele vai nos responder essa pergunta. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De fato, de modo nenhum podemos viver no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante. A graça de Deus ela é maior do que tudo. Então, se não estamos mais debaixo da lei e se não podemos mais viver no pecado só porque estamos na graça, para que a graça seja abundante, né? O que devemos fazer? Você sabe, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus ele nos deixou um novo mandamento. De fato, irmãos, não mais nos movemos por causa da lei, não nos mais movemos por causa dos mandamentos, né? E digo os 10 mandamentos: amarás o teu próximo. Cristo ele nos deixou um novo mandamento. Eu quero compartilhar com você os mandamentos da graça de Deus. Sabe, a graça de Deus ela é maior do que a lei. Então quais são os mandamentos da graça? A lei dizia: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas o que a graça de Deus diz? Mateus 5, verso 21, a palavra do Senhor diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra teu irmão será réu de juízo. E quem chamar o seu irmão de inútil será réu do tribunal. E quem lhe chamar tolo será réu do inferno. Na lei do Antigo Testamento dizia: não matarás, mas a graça de Deus diz que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão e chamá-lo de inútil, porque nós seremos réu. Em Mateus 5, 27 diz: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. A lei do Antigo Testamento dizia: não adulterarás, mas a graça diz que se nós olharmos com intenção, nós já adulteramos no nosso coração. João 13, versículo 34, Jesus ele disse: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Sabe, no Antigo Testamento, um dos maiores mandamentos era amar ao seu próximo como a ti mesmo. Só que a graça de Deus, Jesus veio e nos deu um novo mandamento, que nós devemos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Veja, meu irmão, a graça, os mandamentos é muito superior, é muito maior. Mas antigamente, no Antigo Testamento, nós tínhamos que cumprir isso, né? Eram ordenanças. Mas agora, na graça de Deus, o Espírito que se move dentro de nós, ele nos leva a fazer isso. O amor de Cristo nos leva a cumprir os seus mandamentos. No Antigo Testamento havia temor perante a lei. Na graça nós fazemos, porque o Espírito do Senhor agora ele habita dentro de nós. Efésios 5, verso 25 diz: vós, maridos, ameis a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe? Agora a graça vai dizer que eu e você devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Devemos cuidar da nossa esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Um outro mandamento, né, que era o maior de todos os mandamentos, que era: amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Mas o que a graça de Deus ela nos diz acerca disso? Em 1 João 4, versículo 10, a palavra do Senhor diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A lei diz que nós devemos amar ao Senhor, nos esforçar para amar ao Senhor. A graça diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, na lei nós temos que nos esforçar para isso. Na graça nós somos constrangidos a amar ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, meu irmão, a graça ela também tem os seus mandamentos.
mandamentos. Só que nós não fazemos isso por ordenança, nós fazemos isso. Nós somos livres para cumprir os mandamentos do Senhor. Somos impulsionados pelo Espírito que habita dentro de nós. Por isso que uma vida na graça é uma vida de liberdade, porque quando estamos na lei, nós estamos presos aos mandamentos, nós nos adoramos ao Senhor por medo, mas na graça nós somos livres para amar o Senhor, livre para cumprir os seus mandamentos, e agora nós podemos nos achegar completamente diante do Senhor por causa de Cristo Jesus. Por isso, viva a sua vida debaixo da graça do Senhor. Não ande segundo as leis do Antigo Testamento, ande segundo os mandamentos da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe, assim em nome de Jesus.